Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 10 de fevereiro. A gente teve o mercado cripto ontem saindo da sua lateralização, tendo uma queda, iniciando o nosso pullback, algo que eu venho falando já há bastante tempo com vocês, que a gente precisava de um pullback, que seria saudável a gente ter um pullback, e quando a gente entra no movimento de pullback, o que a gente tem que fazer é analisar exatamente esse movimento, porque o pullback é uma oportunidade de entrada, não que isso seja uma recomendação de investimento, é simplesmente como que eu tomo as minhas decisões. E eu vou falar para vocês no vídeo de hoje o que eu espero do mercado, como que eu estou analisando esse pullback e os pontos de oportunidades que a gente vai ter aí dentro do mercado, beleza? Bom, para quem não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai passar aqui um pouco nos dados on-chain, só para a gente entender o que aconteceu nessa queda aí de ontem. Os dados on-chain conseguem nos mostrar por trás do preço o que está acontecendo ali com os investidores. O primeiro ponto é a gente olhar a volatilidade. A gente vê que a volatilidade ela não subiu, mesmo com a queda de ontem, a gente teve uma queda meio que dura, não foi uma queda com volatilidade nem nada, o mercado estava meio parado, caiu simplesmente, caiu, não ficou com aquela queda, subiu e caiu de novo, não, simplesmente caiu numa boa ali, então a gente tem a volatilidade ainda diminuindo, a volatilidade ainda está nos seus patamares mais baixos. O que a gente tem de movimento após uma baixa volatilidade vai ser a alta volatilidade. E essa alta volatilidade ela vai vir ou com uma recuperação do mercado para uma alta, para a gente ir buscar uns novos patamares, 25 mil dólares, quiçá até mais, ou ela vai vir para baixo, se a gente perder regiões importantes. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são essas regiões importantes, beleza? Então, o primeiro ponto que a gente olha, a volatilidade tá baixa. E como eu já venho comentando com vocês há bastante tempo, principalmente com a galera de dentro da comunidade on-chain, a gente estava tendo uma distribuição nessa região, tinha pessoas vendendo, realizando, colocando no lucro no bolso, as pessoas que compraram lá na baixa. Então tá tudo bem, a gente sabe que quando a gente tem essas fases de distribuição, o mercado fica com dificuldade de passar essa região. É mais fácil ele retrair um pouco, encontrar novos usuários, novas pessoas entrantes no mercado, no seu pullback, para ele ter força para ir lá para cima novamente, beleza? Quando eu olho para o que aconteceu ontem, o que eu vou procurar para poder me preocupar? Se tem investidores de longo prazo vendendo, porque como eu falei para você, estava rolando uma distribuição nessa região. Esse é um estudo que eu já venho fazendo há alguns dias, principalmente para dentro da comunidade on-chain, onde quem estava distribuindo era o short-term holder, não o long-term holder. Short-term holders são os caras que compraram no curtíssimo prazo, os traders que compraram nos 16 mil dólares e, cara, estão colocando lucro no bolso, tá tudo bem. E aí, nessa queda que a gente tem, a gente vê que a queda não foi causada por um long-term holder vendendo, por exemplo. Não, cara, foi simplesmente uma queda causada porque os short-term holders continuam distribuindo, continuam vendendo, e aí a gente tem sim o mercado, chega um momento que o mercado cansa, não tem mais compradores, o mercado cansa, todo mundo espera o pullback e a gente cai. Então essa queda foi muito saudável, não diminuiu nada no supply circulante na mão do long term holder. Inclusive, a gente tá na mesma movimentação que a gente vem tendo aí, ó, nos últimos dias. Olha só, a gente tá nessa região de 77% aqui do supply na mão do long term holder. Então, cara, tá tudo tranquilo, beleza, foi saudável a queda que a gente teve. E ninguém foi pego de calças curtas nessa movimentação, nem aqui no canal, porque eu já venho falando com vocês que a gente podia ter um pullback, não era um bom momento da gente montar posições pro longo prazo nesses momentos. Pra gente tradear o ativo é outra coisa, cara. A gente tem que saber distinguir as estratégias. No curto prazo, a gente surfou AGIX, surfou a movimentação que estava tendo, mas pro longo prazo não dava oportunidade pra gente entrar no BTC. Então não foi novidade nenhuma aqui no canal e até mesmo na comunidade on-chain. Se vocês olharem, cara, no começo da semana, dia 6, isso daqui foi na segunda-feira. Segunda-feira, eu avisei na comunidade on-chain que a gente tinha uma região onde que era possível acontecer um pullback, porque a gente já tinha 97% do short-term holder em
lucro. Se a gente olhasse, ó, eu postei esse gráfico lá dentro, 97% do short-term holder estava no lucro. Então essa galera iria realizar. E estava tudo bem ter uma pequena queda, ter um pequeno pullback. Então, como eu falei, para quem tem posições no curto prazo, realizar um pouco é uma boa estratégia, porque a gente vai ter grandes chances de fazer um pullback. Já o long-term holder, quando a gente olha para o long-term holder, cara, ele só está no começo da sua acumulação, no começo da sua desfrutação do lucro. Tá com 67% só do long term holder em lucro, mas quando a gente tem esses movimentos do short term holder, a gente acaba tendo o mercado caindo. Então, cara, não foi uma queda que pegou ninguém desprevenido. Tava todo mundo preparado para essa queda, somente as pessoas que entram no FOMO, lembra do FOMO, Fear of Missing Out? Somente essas pessoas ficaram com medo, somente essas pessoas entraram em pânico. Ontem a gente teve um pouco de long squeeze também, dessa galera que tava apostando em long, e, cara, todo mundo que tava no FOMO, então a gente dá uma limpada no mercado nesse momento, beleza? Então, olhando para tudo que aconteceu de ontem, e acredito que a queda ela pode continuar um pouquinho mais, a gente vai continuar analisando nos próximos dias, obviamente. Hoje é sexta-feira, só vou trazer a análise novamente para vocês na segunda-feira. Amanhã a gente tem aula aqui no canal e no domingo vai ter outro vídeo sobre o mercado cripto. Mas eu acredito que nos próximos dias a gente possa cair um pouquinho mais ainda. Por que que eu falo isso? Porque o mercado americano está começando a fazer uma retração onde ele tem um espaço para queda ainda. Olha só, se a gente olhar o S&P, cara, o S&P poderia voltar aqui ligeiramente para confirmar mais uma vez essa linha de tendência de alta. Isso levaria o RSI a dar uma esfriada um pouquinho mais até chegar nessas mínimas aqui, ó, de 40, caso o S&P volte aqui embaixo. E lembre-se, o S&P ele é simplesmente um índice, como o Nasdaq também é um índice. Como eu opero o mercado financeiro americano também, eu olho mais para as ações. Obviamente, olho para os índices também para a gente ter uma ideia, só que quando a gente entra dentro das ações, a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor da movimentação que está acontecendo. Veja só como que Apple bateu um topo e eu tenho a Fibonacci traçada aqui, ó, de toda essa movimentação de alta que a gente teve. Se a gente vê, cara, Apple ainda tem bastante espaço para queda. A gente está falando de uma queda de, no mínimo, até 0,382 de Fibonacci e, quiçá, uma queda até 0,618 de Fibonacci. Então, olha só o espaço que Apple ainda tem para cair. Tem bastante espaço para Apple fazer o seu pullback. Não só Apple, como Microsoft também. Olha só, Microsoft, mesma coisa. Bateu topo, a gente tem Fibonacci traçada e a gente consegue ver que ela ainda tem bastante espaço para cair. Pode vir até 0,382 e, quiçá, até 0,618 de Fibonacci. Então, olha o tamanho da queda que a gente pode ter ainda no mercado. Eu não vi a meta. Como que tá a meta? Nossa, cara, a meta deu um grande gap de alta. Olha só, a gente pode vir fechar esse gap de alta aqui, então a gente pode ter uma grande queda ainda no mercado americano. E isso vai influenciar os índices, vai influenciar Nasdaq, vai influenciar S&P também. Se a gente olhar até os bancos aqui, tá caindo, cara. Ó, Bank of America já bateu 0,382 de Fibonacci, pode cair um pouquinho. JP Morgan, eu sei que tá formando um topo duplo aqui também. Todos esses ativos que eu estou falando para vocês de bolsa americana são ativos que eu, por exemplo, como opero no mercado americano, vim vendendo ao longo das últimas semanas. Estou esperando um pullback para poder recomprar em uma região mais baixa, porque ainda continuo com a tese de que o mercado está mirando para cima, a gente está em tendência de alta, a gente está revertendo o ciclo do bear market para o bull market. E, cara, bull market não significa bull run, galera. Vamos saber diferenciar essas duas coisas, bull market e bull run. Se você não consegue entender a diferença sobre isso, dá um passo para trás e vai buscar sobre ciclo de mercado, sobre tendência de mercado. Por quê? Bear market significa topos e fundos ascendentes num gráfico diário, um gráfico mais longo, num gráfico que a gente olha e ele está mirando para baixo. Quando a gente olha para os mercados agora, a gente está entrando em bull market, aonde é topos e fundos ascendentes, aonde a gente tem altas e quedas também, só que as quedas não vão ser mais baixas do que o fundo anterior. Na bull run,
a gente não tem queda. Na bull run é aquela subida vertical, exponencial, onde o mercado só sobe e ele não volta para trás. Ele vai voltar para trás só lá no topo. A bull run, para mim, vai acontecer em 2024, 2025. Só que o bull market, ele já está iniciando, a gente já tem bastante sinais de início do bull market. Então, o primeiro ponto é separar. Não ache que porque a gente entrou em bull market, que o preço vai ser para a lua. Não ache isso que a gente vai subir em linha reta. Cara, você precisa primeiro saber a diferença dos mercados, dessas expressões, beleza? Bom, então falando de tudo isso daí, vamos ver o que tem para o preço do BTC. Quando a gente olha o preço do BTC, a gente saiu da lateralização, do canal lateral, rompeu para baixo, chegou em uma região aqui, que foi uma região de resistência, pô, quase que chegou, né? Bom, pode considerar aqui que chegou bem pouquinho aqui, mas eu consigo ver a resistência mais efetiva aqui embaixo, mais um pouco abaixo mesmo. Então, a gente chegou próximo dessa região, o mercado está se segurando nessa região, a gente entrou com RSI de 4 horas sobrevendido, só que eu acho que a queda ela pode esticar mais um pouquinho. Por que ela pode esticar mais um pouquinho? Primeiro ponto é que ela mal tocou esse suporte, como eu falei para vocês. E se a gente olhar no book de ofertas, a gente vai ver que tem um suporte muito forte nos 21.400, ali entre os 21.400 e os 21.500 é aonde está o nosso suporte mais forte. Então, se a gente olhar aqui no preço 21.400 entre 21.500, a gente vai estar um pouquinho mais abaixo. Eu não diria ainda que a gente chegou no suporte, eu esperaria que o mercado entregasse um pouco mais de queda ainda. Obviamente, o gráfico de 4 horas no RSI entrou em sobrevenda, então o mercado está tentando dar um repique aqui. Mas eu vejo que a gente pode ainda continuar essa queda mais um pouquinho mais, o mercado pode subir mais um pouquinho mais e vir buscar aqui embaixo. Ou seja, se a gente tem um suporte muito forte nessa região, cara, é uma boa oportunidade de entrada, uma boa oportunidade de compra, porque olha só, além da gente ter esse suporte mais forte, pode ver que a gente também tem Fibonacci de toda essa retração de alta ali nos 21.200, mais ou menos. Eu não gosto de esperar acertar o olho da mosca para poder tomar a minha entrada. Não sou o cara que espera o preço atingir os 15 mil para eu comprar. Eu compro nos 16.500 mesmo, tá tudo bem, não tem problema, porque para mim não vai fazer muita diferença. É carteira de longo prazo. Então, se eu comprar a 21.600 ou se eu comprar a 21.100, para a carteira de longo prazo, não vai fazer a menor diferença. Não vai mudar nada, simplesmente, do meu resultado lá no final. Então, pro longo prazo, eu não gosto de esperar esse olho da mosca atingir o suporte para depois, cara. Então, pro longo prazo, eu já olho para essa região que nós estamos, inclusive o que eu tô falando, o preço pode cair um pouco mais? Sim, pode cair um pouco mais, mas ele também não pode. Como a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, a gente trabalha com probabilidades, eu já consideraria já uma região, deixa eu pegar aqui, ó. Eu já consideraria uma região de buy zone aqui dentro, entre o patamar que nós estamos, os 21.800, até ali os 21 redondo, eu consideraria como ponto de compra. Simplesmente começaria a aportar dentro dessa região caso eu estivesse fora do mercado, tá? Lembrando, tá, galera? Eu não estou fora do mercado, eu estou posicionado, eu estou com carteira montada, tenho posição nos 16, tenho posição nos 18, tenho posição nos 20, tenho posição nos 21, tenho posição nos 22 também. Então, eu já estou posicionado no mercado. Eu não vou comprar nesse momento, só que eu olharia para essa região aqui como uma região de compra, uma região de buy zone. O preço bateu aqui, cara, compras
parciais. Não acho que o preço vai voltar em linha reta, tá? Não acho que o preço vai bater aqui e simplesmente voltar amanhã a subir lá para os patamares lá em cima. Por que eu não acho isso? Porque as empresas americanas ainda estão iniciando o seu pullback, ainda tem tempo de retração. Então, tudo isso vai influenciar para esse sentimento um pouquinho mais negativo, beleza? Então, olharia para a compra, tá, como oportunidade de compra o BTC, pensando para o longo prazo, a gente está próximo de região de suporte. Olha só, essa região aqui, ó, dos 21, a gente tem o topo rompido como suporte, a gente tem Fibonacci como suporte, a gente tem o book de ofertas como suporte. Cara, é uma puta de uma buy zone, é uma oportunidade de compra, desculpa o palavrão aí, mas é uma oportunidade de compra nessa região, é um pullback iniciado. Cara, o pullback pode se estender mais, ele pode vir até 19 mil dólares? Sim, ele pode vir até 19 mil dólares e vai estar tudo saudável se acontecer isso. Se o preço cair até os 19 mil dólares, vai estar tudo saudável pensando em toda essa movimentação de alta que a gente teve. Então, cara, não tem desespero, não tem nada. Eu vejo uma galera já muito desesperada, que são as pessoas que entraram agora no mercado. Cara, já recebi mensagem da galera falando que tá com 26% no prejuízo. A gente deu uma queda, deu um soluço só ali para baixo e a galera já tá bem negativada aí. Mas eu sei que são novos entrantes no mercado, beleza? Então eu tô olhando pro BTC como oportunidade de compra, porque estamos em um suporte bem forte. Quando eu olho pro Ether, o Ether também perdeu o canal, só que a gente olha pro Ether, a gente tem várias suportes também nessa região. Olha só, se a gente vê, a gente tem toda essa região aqui, ó, essa linha branca, inclusive essa linha branca aqui, ó, ela é Fibonacci do gráfico diário, de uma movimentação de alta no gráfico diário que a gente teve. Olha só, a gente teve essa movimentação de alta, Fibonacci 0382 de Fibo segurando aqui abaixo. E Ether está no mesmo cenário que o BTC. Já tocou no suporte? Não, ainda não tocou no suporte. Mas veja que às vezes o mercado ele segura um pouquinho antes do suporte, porque os players começam a se antecipar ao movimento. Então, para o Ether, eu tenho a mesma visão que eu estou tendo para o BTC nesse momento. Buy zone, oportunidade de entrada, oportunidade de montar a posição para o longo prazo no Ether. E o Ether, cara, tem uma coisa que eu não sei se existe um call mais claro no mercado, cara. Todos os ciclos a gente sempre tem especulação em cima de um ativo. Todo mundo quer saber qual que é o ativo que mais vai subir no próximo ciclo. Todo mundo quer entender qual que é o ativo que vai te dar uma probabilidade de grandes multiplicação de capital de 10 vezes, de sei lá quantas vezes. Cara, o call do Ether tá muito claro, porque depois de toda a IP 1559, depois do demerge, cara, de tudo que vem sendo atualizado dentro do Ether, olha só como que o Ether se tornou muito deflacionário em relação ao que ele era no passado. Lembre-se que o Ether bateu 4.800 dólares no último ciclo, tendo uma inflação anual mais ou menos como essa, de 3,7%. E hoje, quando a gente olha no Proof of Stake, a inflação, cara, a inflação tá negativa. Hoje era pra gente ter mais 1 milhão de tokens em circulação, mais 1 milhão de Ethers em circulação, se a gente tivesse no Proof of Work. E com todas essas atualizações, a gente tem menos 15 mil Ethers ou 15 milhões de Ethers, sei lá, cara. Quando vem aqui para os Estados Unidos, eles invertem ponto com vírgula, isso daqui me confunde pra caramba. A gente tem 15 milhões, sei lá, não sei que número que é esse daqui, 15 milhões ou 15 alguma coisa aí. Então isso daqui tá muito claro, cara, pro nosso call. O Ether é um dos ativos que no próximo ciclo vai subir bastante. Eu vejo, a gente tem a oportunidade, quiçá, do Ether flipar o BTC, então a gente tem esse call muito forte. Hoje, em 2017, 2018, foi dispensável a gente ter BTC na carteira.
obviamente a narrativa era de hedge contra a inflação. E eu vejo que para o próximo ciclo é indispensável a gente ter Ether também na carteira. Beleza? Olhando um pouquinho aí, a AGIX, né, um ativo aí que chamou muita atenção de todo mundo querendo comprar. Olha só o que a gente teve em AGIX, simplesmente um recuo, um pullback que bateu em 0,618 de Fibonacci. Adoro operação em 0,618 de Fibonacci, acredito que no meu setup, é um dos setups que mais me entrega retorno, né? Sempre entradas em 0,618 de Fibonacci. Simplesmente, quando a gente tem um ativo não com tanta valorização assim, o meu stop ele fica abaixo da base, né? Abaixo de 0 de Fibonacci. Isso daqui seria um stop técnico. Obviamente, não dá para pôr um stop desse em AGIX, porque a gente está falando de 62% de loss. Mas, simplesmente, a gente tem um ativo já segurando nessa região, formou fundo nessa região, qualquer entrada aqui próxima, a gente já tem um stop mais claro, um stop de 10% em AGIX aí, contra um gain, a gente tá falando de um gain aqui, depende da região que você compra, já de 50%, 10% de loss para 50% de gain. Então eu vejo que AGIX já está em uma boa região, inclusive esse candle aqui, ó, essa sombra é exatamente stop da galera que pegou, que estava nessa região. Aqui a gente vai ter novos reentrantes mais uma vez, beleza? Então vendo toda essa movimentação que aconteceu aí, cara, tô super satisfeito, finalmente esse pullback chegou, não acho que o pullback ainda acabou, vou acompanhar mercado americano, pode ser que as criptos dê uma segurada, não que enquanto o mercado americano esteja caindo, cripto vai estar caindo também, só que eu vejo que a gente pode cair um pouquinho mais, estabilizar dentro dessa região, enquanto o mercado americano vem fazendo o seu pullback, para lá na frente a gente voltar a subir um pouco mais, beleza? Não acho que a recuperação vai ser em V. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Te convido a fazer parte do canal. Tenho certeza que eu vou te entregar um mega conteúdo em 7 dias. Entre aí, se inscreve. Se em 7 dias eu não atingir as suas expectativas, pode dar o unfollow, que aí sou eu que não consegui cumprir o meu papel mesmo. Continuamos sendo amigos, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã na nossa aula de sábado e de volta com as análises na sexta-feira, beleza? Na segunda-feira. Forte abraço, tamo junto e valeu!